Vamos falar agora de contratações, de reformulação, de dispensas. Como é que vai ser esse Santos visando o Campeonato Brasileiro? Santos que estreia no final do mês, dia 30, se eu não me engano, né, contra o Vasco em São Januário. Como é que vai ser esse Santos? Essa equipe que terminou o Campeonato Paulista como titular, foram 4 jogos seguidos com a mesma formação. No clássico contra o Corinthians só mudou o Tassiano na entrada do Neymar, isso por conta da situação física do Neymar, senão ele repetiria o time de novo, né? Esse time que ficou aí com essa escalação por vários jogos, né? Com aquela linha de 4, Xermon, Zé Ivaldo, Gil, Escobar, o Gabriel Brazão no gol, Schmidt, Bom Tempo e Neymar, Soteldo, Tiquinho e Guilherme. Esse foi o time titular que terminou o Campeonato Paulista. Como é que vai ser na estreia do Campeonato Brasileiro? O Santos folgou nesta segunda-feira, folga na terça-feira também e volta aos trabalhos na quarta-feira visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Vai demorar um pouco, vai ter tempo, hein? Caixinha vai ter tempo, hein? Caixinha vai ter tempo de sobra para montar o time, definir se vai manter essa formação, se vai mudar, quem vai mudar, definir também o elenco. Tem alguns jogadores que serão dispensados, vou falar sobre isso agora. Enfim, né? Muita coisa vai acontecer. Vou falar sobre isso, quem deve sair, quem pode chegar, né? Se já tem aí algum jogador na mira do Santos. Vou falar sobre isso agora. Antes, deixa seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal. Rumo aos 60 mil inscritos. Gente, se inscreva aí no canal. É muito importante para a gente continuar crescendo por aqui. Além de ficar por dentro de tudo que acontece no Santos, sendo inscrito no canal, você participa de sorteios regulares de camisas oficiais do Peixe. Beleza? E não custa nada, hein? Só dar um clique aí, você já está inscrito no canal. Não tem a palavra aí inscrever-se no canal? Na primeira página aí do canal? É isso. Clica aí, acabou, está inscrito. Bom, vamos lá, gente. O Santos tem um problema para resolver. O Santos hoje tem um elenco inchado, né? Porque o Santos contratou 12 jogadores agora nessa última janela. Foram 12 jogadores, incluindo o Neymar, o Roleiser, todo mundo aí que chegou por último. David Washington, Tassiano, Barreal, Zé Ivaldo, enfim. O Santos investiu, o Veron, né? Tem o Veron também. Tem jogador que não estreou ainda. Zé Rafael. Está aí se recuperando da cirurgia que realizou na coluna, deve voltar a jogar lá para abril, né? Final de abril, início de maio. Zé Rafael já deve estar em condições, vai estrear também no Campeonato Brasileiro. Enfim, né, o Santos investiu bastante em contratações e, por outro lado, né, ficou aí em seu elenco com alguns jogadores que permanecem no clube, não estão sendo utilizados. O Santos já tentou aí se livrar de alguns, conseguiu, emprestando. A única maneira que o Santos conseguiu, por exemplo, se livrar do Patrick, que é um baita salário por mês, cerca aí de 600 mil reais por mês, fora o que o Santos vai ter que pagar para o Atlético Mineiro. Tem o Morelos também, acima de R$1 milhão, foi emprestado. Todos esses jogadores do Santos ainda paga parte do salário desses jogadores. E o caso mais grave neste momento é o caso do Furt, né, que também, né, o Santos paga uma bolada de salário, mais de R$1 milhão, né, porque o Santos entrou no acordo com alguns desses jogadores no ano passado, diminuiu o salário, mas tudo que eles deixaram de receber no ano passado, eles têm que receber agora. Então o Santos voltou a pagar o salário deles normal, acrescido do que eles deixaram de receber no ano passado, mês a mês. Então, olha só a situação, né? Folha salarial do Santos, gente, olha, eu não parei aqui para investigar aí quanto que o Santos paga hoje, contando com todos esses jogadores, mas eu tenho certeza que passa da casa dos 20 milhões. Mas certeza. E o Santos agora quer se livrar de mais jogadores, diminuir aí o máximo possível essa folha. Além do Furt, que continua treinando no Santos. O Furt tá lá, cara. Tá lá, horário alternativo, vai lá, cumpre
duas horinhas de treino, vai para casa e no final de todo mês recebe lá a sua bolada de salário. A culpa é dele? Não. Não. O cara foi contratado, não quer sair, não é que ele não quer sair, não é que ele está lá, não, eu vou ficar aqui, o Santos vai pagar meu salário até o final. É que não tem outro clube que aceite contratá-lo para pagar o que ele ganha. Então, por que ele vai sair do Santos, romper o contrato, para ir para outro clube e receber metade ou pouco menos da metade? Não vai, não adianta, o cara está em final de carreira. Não vai, não vai. E não está sendo aproveitado. Então, esse é o caso mais grave. Mas o Santos pensa, estou falando das dispensas primeiro, depois eu vou falar do que pode rolar de contratação. Mas o Santos também pensa, gente, em trazer, em dispensar jogadores do atual elenco. Pegando aqui, ó, só como exemplo, tá? A lista de jogadores relacionados para essa partida, só como exemplo aqui, ó. O Santos tem Léo Godoy, que está fora dos planos, embora tenha jogado ontem, entrou ontem, mas o Santos quer se livrar do Léo Godoy, já chegaram à conclusão que não é jogador para compor o elenco do Campeonato Brasileiro. Luizão ainda está em fase de teste. João Basso, outro jogador que o Santos está tentando negociar, vai tentar negociar. O próprio Pituca, se o Pedro Caixinha, vai depender muito do Pedro Caixinha, se o Pedro Caixinha não fizer questão da permanência do Pituca, é um jogador que o Santos está louco para negociar. Por quê? Porque ganha uma paulada, é outro jogador que ganha acima de R$1 milhão por mês, né? Ou perto disso, e não está sendo utilizado. Está ficando no banco. Então é outro jogador que o Santos espera negociar. Rincon, o Santos também pode negociar o Rincon. Agora, nesta janela de março a abril, só com clubes brasileiros. Aqui é para o mercado interno, é para transferências de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais e aí podem ir para outro clube do Campeonato Brasileiro, né? Tanto da Série A como da Série B. Gabriel Veron, Tiquinho, David Washington e Guilherme, esses não. Ou melhor, o Guilherme, ninguém vai admitir isso, mas se aparecer uma boa proposta pelo Guilherme, pelas informações que eu tenho de bastidores, é outro jogador que o Santos vai querer vender. Vai querer vender. Então, muitos desses jogadores que estão no atual elenco, jogadores importantes, alguns até titulares, o Guilherme ainda é titular, o Pituca era titular até outro dia, João Basso era titular também até outro dia. Muitos jogadores importantes podem sair do clube agora se o Santos conseguir encontrar clubes interessados na contratação desses caras. Então, muitas mudanças importantes podem acontecer. Tem outros jogadores que não estavam nessa lista aí também, que vão ser dispensados, mas aí jogadores menos importantes. Sobre contratações, o Santos quer contratar especialmente mais um lateral direito e um zagueiro. Isso é uma carência que todo mundo sabe, né, gente? Zagueiro, o Santos não tem recomposição. O Santos tem hoje 2 bons zagueiros atuando, que é o Zé Ivaldo e o Gil, mas o Gil já, né, numa fase final da sua carreira, não se sabe se ele vai aguentar o ritmo aí até o final da temporada. O Santos vai disputar agora 2 competições praticamente simultâneas, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, o Santos precisa também de mais um zagueiro, até porque a situação do Luan Pérez tem essa questão física. O Luan Pérez, desde que chegou, não consegue entrar na melhor forma física. Tecnicamente, na minha opinião, é o melhor jogador que o Santos tem para a zaga, mas o cara não consegue entrar na sua melhor condição física, e por isso que não dá para saber se o Luan Pérez vai ser um jogador que todo mundo espera que ele seja no Campeonato Brasileiro, né? Na sequência aí da temporada. Então o Santos quer sim mais um zagueiro, e o Santos quer especialmente mais um lateral direito. Eu acho que eles vão tentar repor aí, né? Ou melhor,
reforçar o time nessas duas posições, né? Lateral direito e zagueiro, agora nessa janela de março. A janela começou hoje, abriu hoje e fecha no dia 11 de abril. Um mês vai demorar essa janela de transferências, uma janela de negociações limitadas, né? Apenas aqui no Campeonato Brasileiro. E aí, né? O Santos ficaria pronto. A ideia do técnico Pedro Caixinha, desde que ele chegou, ele tem dito isso, é trabalhar com um elenco aí com cerca de 28, 30 jogadores. Essa é a ideia dele. O Santos hoje tem mais, né? Bem mais do que isso. Tem aí cerca de 40 jogadores. Então a ideia do Pedro Caixinha é reduzir aí em 10, aproximadamente 10 jogadores. E o presidente Marcelo Teixeira, na entrevista que ele concedeu ontem à sua TV, a TV Santa Cecília, ele também falou sobre isso. Reforçou que o Santos agora precisa, né, enxugar um pouco a sua folha, já que investiu bastante, contratou jogadores caros, salários altos, e tem que, de alguma forma, compensar isso com a dispensa ou a negociação de alguns jogadores que também ganham muito dinheiro, mas não estão sendo muito utilizados pelo técnico Pedro Caixinha. Então é isso. O Santos deve sim ter muitas mudanças, ou pelo menos algumas mudanças no seu elenco, e deve também ter mudanças na equipe titular. Eu vejo aí Roleiser como o grande candidato a se tornar titular nessa equipe, mas tem outros jogadores. Um lateral direito que chegar vai ser titular, mais um zagueiro pode ser titular. Não acredito na permanência do Schmidt como principal jogador da posição de volante. Eu acho que pode ter aí alguma novidade. Pode até acontecer uma mudança de esquema, uma utilização de 3 zagueiros, por exemplo, dependendo dos jogadores que o Santos conseguir contratar para zagueiro ou para lateral. Se o Santos não tiver um grande lateral, o Santos pode mudar o esquema, pode jogar com 3 zagueiros. Então, sim, teremos muitas mudanças. Teremos aí também o duelo de David Washington e Tiquinho no ataque. Isso vai, né, esquentar aí nos próximos treinos. No começo do Campeonato Brasileiro, acho que o Tiquinho hoje ainda é titular. Ainda não, é titular, mas o David Washington pinta aí como candidato a brigar por essa posição. Guilherme, como eu disse aqui, deve sair da equipe, pode até ser negociado, e aí o Soteldo pode ir para o lado esquerdo, o Roleiser entrar do lado direito. Essa é a opinião, inclusive, de muitos dirigentes do Santos nos bastidores. Eles conversam isso com a gente. Olha, eu acho que poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Todos, né, ou quase todos, concordam que nesse elenco, com esse elenco, Guilherme não é um jogador para ser titular. Enfim, né, muitas mudanças podem acontecer nessa equipe. Vamos esperar. Barreal pode entrar nesse time. Veron, dependendo aí da condição física dele, precisa emagrecer um pouquinho, né, Veron? Ainda está um pouquinho acima do peso, né, Veron? Zé Rafael, voltando, certamente vai ser titular com folga nessa equipe. Então, muitas mudanças devem acontecer até o início do Campeonato Brasileiro. O Santos deve começar o principal, né, a principal competição da temporada com um time modificado e com um elenco também com algumas mudanças e mais enxuto. Vamos esperar e torcer para que o Santos consiga evoluir, né, consiga melhorar, e eu acho que vai, né? O Santos tem aí bons jogadores que vão começar agora a encorpar, melhor dizendo, esse elenco, jogadores que chegaram por último, como Veron, Barreal e principalmente o Roleiser.